Episódios 5 ao 8 de Spy Family, eu sou o Thunder e temos a Yor de cueca. Eu sou o Rafa e essa frase é muito comum em Portugal. Sou o Thiago e o que eu tô fazendo aqui, mano? Eu sou o Igor e a Hungria tá diferente. Eu sou o Davi Play e o Clutch da Yel bateu 3 vezes. Pois é, juntou bastante episódio pra gente resolver aqui. E vamos começar do começo, ou do final do começo, enfim. Por que não gastar verba pública? Esse é o episódio 5, que é gastar verba pública pra fazer aniversário de criança. Se fosse o Brasil... Mas se fosse o Brasil... Se fosse o Brasil... O cara não movimenta a organização toda, não, pô. Não, toda não. Eu imagino que quem seja os agentes... Ali, muito pica. Exatamente, eu acho que estagiários não participaram. Pô, capaz que participaram, mano. Será? Olha, o cara que tava de garçom falando, mano, o Twilight é meu ídolo número 1, provavelmente era estagiário. É, olha aí. Cara, é aquele negócio. Dá pra levar esse momento a sério? Não. Não. Nada. É só uma grande piada? É, e que estenderam mais ainda a raiz da lenda no anime, tá ligado? Porque no mangá é só uma página, eu acho. E eles estenderam pelo episódio todo. Sabe o que é isso aí? Estúdio Witch querendo falar que não tá morto, tá ligado? O cara tá falando, tô vivo, tá ligado? Tá usando Spy Family pra falar isso, ó. E tá vivo e tá muito bem vivo, né? Vamos... É pra caralho, bem vivo. Vamos dizer, bem porque... vivido. Tá no auge, Renan. Não, de fato, né? Saiu de Shingeki, agora é só voar. Mas... Não, tá voar tinha que continuar Shingeki. Sei que tá dizendo. Sei que tá dizendo. Cara, esse é mais um daqueles momentos de Spy Family que é na brincadeira, é na comédia, e até onde a gente sabe, tudo tá fazendo sentido dentro desse ponto cômico da história. Ele criou um problema, obviamente, porque a verba foi estourada. A brincadeira de vamos brincar de espião foi levada muito a sério. E você tem um show à parte dentro desse escopo. Ele é completamente aceitável porque Spy Family tá nos ensinando isso. Só que eu fico com essa pulga atrás da orelha porque, de fato, esse negócio de vai e vem é muito louco. Eu não sei se Spy Family vai querer falar sério lá pra frente. Mas até lá, eu vou aceitar. Eu vou aceitar esses momentos porque eles são muito bons unitariamente. O episódio 5 ele é muito bom pela própria narrativa, pela própria estrutura que ele apresenta. Ele fomenta muito bem essa piada. Ele faz Spy Family, de fato, ter essa força dentro da questão cômica dele. E você tem todo um over sendo jogado a uma situação absurda. Vamos levar esse absurdo a sério. Esse absurdo é levado a sério. Eles gastam muito dinheiro pra fazer isso. Todos os personagens se divertem. Você cria momentos pra isso daí ele ter a sua seriedade dentro dos testes que o Twilight tá vivendo, né? Tá passando. E tudo isso é pra essa grande celebração. Então, esse momento em específico, até o Spy Family me falar que isso é incoerente por algum tipo de construção muito mais sério de mundo, eu acho totalmente aceitável e totalmente fantástico como essa experimentação é maluca, é over, mas ele permite fazer isso. Porque ele tem essa ideia de fazer piada, essa ideia de jogar o extravagante, essa ideia de você ter o Twilight que ele tem um cargo muito importante, ele é uma pessoa muito importante, mas ele está sendo jogado a uma situação que é muito distoante ao trabalho dele, que é ser um grande espião. Assim como a própria Yor de ser uma grande assassina. Tanto que a brincadeira do conflito dos dois é fantástica. Você resolve tudo com cachaça. E deixa, de fato, esse momento muito melhor porque você tá, de fato, usando a ótica
da Anya. Tipo, ela tá se divertindo, ela tá adorando esse momento. Foi um presente dado pra ela pela conquista dela. E foi um baita de um presentão. Então, poxa, tudo isso é um espetáculo que deve ser aproveitado. E até ele me dizer ao contrário, tudo isso tá sendo coerente dentro dos limites dispostos aqui dentro da narrativa e funcionou perfeitamente bem. Porque até em âmbito de valor de produção, esse episódio foi maravilhoso, assim como todos os outros. Então, cara, é um espetáculo, é um presente, aproveite e viva esse momento extremamente caricato de perseguição, dele fazendo o papel do super espião que a Anya gosta, e viva esse momento no momento real que ela sempre sonhou por esse mundo de espionagem e coisas do tipo. Então aqui é literalmente a brincadeira do lúdico que a Anya sempre viu e sempre gostou no mundo da televisão, e isso foi proporcionado a ela. Alguém quer comentar mais? Sim, esse episódio também, ele é um dos poucos que a produção tem mais liberdade, né, pra brincar. Uhum. Até porque, é um momento hiper simples e direto no mangá. Pois é, mas aí eles olharam e falaram, pô, a gente pode fazer essa brincadeira ter mais valor, não só se os caras colocar se esconder atrás de uma mesa e é isso. Vai, usa esse grande castelo, pô, vocês contrataram a porra do castelo inteiro pra usar uma mesa? Vamos brincar um pouco mais, vamos criar todo aquele momento do parque de diversão, explosão pra caralho, e te ambientar no desenho de espião que a Anya tanto gosta, isso é da hora, funciona bem. Vamos gastar mais verba. Já gastamos Por que um pouco, vamos gastar direito, né? Exatamente. por que não? Pensa comigo, Thiago, seria muito mais estúpido eles gastarem toda a verba do castelo, chamar todo mundo pra jogar uma mesa no chão e ir embora. Porra! Pelo menos explode a porra do castelo de uma vez, já que foi usado. Não, e outra, você pega que todo mundo tá em sintonia. Obviamente, menos quem tá pagando a conta, mas aí não tá em cena. Porque você pega, todo mundo comprou a brincadeira. E tipo assim, no começo todo mundo tava levando a sério. Não, pô, vai ter uma super missão do Twilight, não sei o que lá. Começou a acontecer a coisa, todo mundo sacou. Isso é uma grande festa. Isso é uma grande diversão. E meio que tornou isso justamente pela perspectiva do pessoal que tava ali fazendo a festa acontecer. Nossa, eu quero derrotar o Twilight. E tipo, você tinha essa seriedade no começo e depois você tem essa ideia se tornando mais lúdica pro pessoal que tá fazendo. E continua essa sintonia. Então, tipo, tem muita coisa que fecha essas lacunas de tudo isso ser uma grande diversão. Inconsequente? Não, porque ainda teve a questão do dinheiro. A gente não sabe exatamente como e quando isso vai cobrar. Mas até aí, Spy Family não me falou que isso é um ponto de incógnita dentro da narrativa pra ver se isso vai quebrar em algum momento ou se isso vai ser cobrado como consequência. Tipo, uma brincadeira que teve uma consequência mais grave em âmbito orçamentário, mas a gente não viu isso ainda. Eu não sei isso ainda. Tipo, pelo momento, show demais. E por ser ainda um anime de comédia em essência, isso pode ser permitido, então, fechou. Alguém quer falar mais alguma coisa do episódio 5? Só queria dizer como eu gostei muito mais desse episódio do que no mangá, justamente por ele ter mais coisa. Por ele. O mangá, ele faz o que exatamente? Ele faz a mesma coisa, só que com menos processos? Tipo, em geral é a mesma coisa até chegar na parte da brincadeira de eu vou pegar a Anya aqui, vou fingir o sequestro e você vai ser o cara que vai salvar. Nesse momento, no mangá, os caras, tipo, se escondem atrás de uma mesa e o Lodge vai ter que andar e aí tem que só passar pela Yor. No anime, eles fizeram todo esse processo da bagunça. É por isso que eu tô falando, se é pra ser o caos, se é pra ser a coisa idiota, vamos fazer direito, aproveita esse dinheiro aí que vocês gastaram. Essa queima de verba tem que ir pra algum lugar. De fato. Então, valeu muito a pena, cara, valeu muito a pena e de novo, ainda quero ver se isso vai ser cobrado de alguma forma, mas eu duvido muito. Inclusive, é uma coisa que... eu me pergunto a todo episódio, o quanto eu preciso pensar no macro, pra que isso seja uma grande diversão. Porque, tipo,
de Spy Family. Porque ele seta aquele mundo, mas aquele mundo, o quanto ele é consequente às pequenas ações que são tomadas em âmbitos micros dali. Ainda isso não me foi falado, e eu não sei nem se é o foco disso também, ser conversado. Ser conversado, não. O que vai ter bastante é, tipo, alguma temática, mas isso isolado dentro de arco, alguma alusão, mas, tipo, seu foco da narrativa, normalmente não é. Eu também acho que não. Pelo tom que ele setou até então, é muito a dinâmica interpessoal, sabe? O mundo existe, ele é responsivo e coerente dentro do que ele tá estabelecendo. E a menos que você faça alguma coisa, tipo, muito absurda, que não seja só gastar verba, que até aí a gente não sabe exatamente quanto isso impactou, e nem o quanto foi, e nem o quanto essa empresa consegue dar todo esse dinheiro, ainda assim, eu acho que não tem nada fora dos parâmetros até gerar uma consequência direta a tudo. O próprio episódio 8, ele nos deu algumas conversas melhores quanto ao antagonismo desse mundo, né? O antagonismo ao lado que o Twilight defende. Que é até engraçado, porque, querendo ou não, a Yor trabalha pro mesmo lado do que o Twilight ou não? Eu não lembro. Ela, pelo que me parece, ela é assassina de empresa privada, irmão. Chega e fala, ó, tem que matar alguém. Pagou, levou. Quer dizer, pagou, levei. Enfim. Enfim. Ok. Isso eu não lembro exatamente. Então, tá beleza, tá tranquilo, porque primeiro o irmão dela que mostrou de fato ser do lado onde o próprio Twilight tá espionando contra. O Twilight é de outro país, inclusive. Era isso. Vai proteger a diplomacia desses dois. Isso. E o Yuri, ele olha e fala, peraí, mas tem aquele tal de Twilight, né? Ele é um espião que a gente tá atrás. Pois é. Ai. Mas, até aí, a gente teve o episódio 6, que foi um grande arco de treinamento da Anya, para ela conseguir ganhar o uniforme da escola e aprender a socar pessoas, é sempre importante. A Yora ensinou muito bem isso, inclusive. Nossa, mas tinha como ver que é da merda, pô. Não, Thiago, isso não precisa nem ser a Yor. Você chegar pra tua criança e falar, então, eu vou te ensinar a espancar uma pessoa. Porra! Dei 10! Mas também vindo da personalidade da Anya também. olha, eu posso falar por questões, assim, pessoais, que se eu aprendesse a quebrar crânios alheios, eu poderia ter sido muito feliz. Isso é uma indireta? O Rafa ia morrer. Não hoje. Hoje é tranquilo. Hoje... Não, tô falando pro Thunder do passado, pro Thunder shonen, o Thunder que a sociedade reprimia. Pois é, eu era pra ser o Eren. Continue assim reprimindo, pô. Tá maluco? Não deixa esse cara solto, não. Ai. O Thundered do passado, basicamente. E o Thunder a favor de armar as crianças. Não! Meu Deus! Desculpa, eu não resisti. Eu não resisti. Foda, hein, Renan, desse jeito, hein? Eu não tô valendo mais nada. Cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Continuemos. Ai, meu Deus. Mas isso é ótimo, cara, porque aqui o aprender a dar o soco é muito interessante, porque, assim, você tem todo um processo muito legal de aprendizado, cara, porque, assim, o que a Anya faz, né, o que a Yor ensina, que, obviamente, é uma pessoa um pouco diferente, se podemos dizer dessa forma, ela ensina algo como defesa pessoal, a ser forte. Ela conhece esse método, ela viu a situação onde ela usou as habilidades dela, né, pra conseguir defender a filha, pra resolver a situação, e ela passou algo que pra ela é valioso.
Só que o melhor disso tudo, que é uma coisa que o próprio episódio acerta muito bem, é o passo a passo em cima da responsabilidade disso. Porque eu vou te ensinar a bater, mas você só vai fazer isso seguindo essas regras. E a Anya, tipo, literalmente, ela foi replicando tudo isso, ela foi passando o passo a passo dessa responsabilidade de você saber autodefesa. Autodefesa, pô, é algo muito útil, de uma forma geral, sabe? Pra qualquer pessoa. Ou eu não tô vendo nada, tu tá vendo muito, tá ligado? Por quê? Mas ela pegou essa passagem aí, tá ligado? Só pra se livrar da culpa, mano. Então, Apenas, entendeu? Ela adaptou os ensinamentos que... Mas esse é o ponto, porque, tipo, ela foi seguindo isso daí até o ponto de ruptura, onde chega num ponto que ela não consegue. Então ela arranja uma desculpa pra subverter o que ela aprendeu pra bater no moleque por motivo dela, entendeu? Ela não bateu nele, ele que avançou a cara no plano dela. Desculpa, é verdade. O Eren, então? Até porque a Yor disse, O Eren? coisa não é. O Eren? Quando alguém te provocar, não é pra você sair dando soco. Só levanta o rosto, dá um sorrisinho e finge que ignora. Sim. Manda um tech W pra ela. Mas isso daí foi o que aconteceu. Ela foi segurando isso, até o momento que ela estourou. Mas tudo isso foi mostrado não de uma forma direta. Não foi o episódio macetando que, a pessoa é babaca, ela segura. A pessoa é babaca, ela segura. Não, foi mostrando os processos de aceitação e como ela foi seguindo as regras que foram impostas pra ela. E quais foram elas. E como, inclusive, ela usa essas regras pra subverter a situação e conseguir dar uma porrada. Então é interessante que não é algo seco, não é algo vazio. Você tem toda uma explicação do porquê, o que foi a instrução pra ela e como ela vai lá e subverte. Isso que é interessante, porque daí você dá mais passos pra você fazer a virada. Se fosse só, o cara é babaca, o cara é babaca, o cara é babaca, e ela só segurando, é uma coisa. Mas isso foi sendo feito por uma série de processos que ela foi meio que internalizando, de regras que ela foi seguindo, até chegar a uma brecha que ela descobriu qual seria a forma correta. Tanto que ela até usou as informações que ele tava passando. Se eu te provocar, se eu te bater, ninguém vai ver, né? Aí ela usa esse gancho e fala, verdade, ninguém tá vendo, então toma. Então, isso é interessante. É você ter uma série de processos até chegar no punchline. E isso fazer a quebra do momento, ou a quebra do maxilar do Damian. Damian? Sim, o Damian. Damian. Olha só. Eu falo Damiani. O Damião? O Damião. O Cosme Damião. Então, putz, cara, mais uma vez, eles acertando muito em fazer esses pequenos processos, esse passo a passo, que deixa o Spy Family uma narrativa muito mais assertiva, muito mais processual, muito mais de entendimento do personagem. Isso serve muito, cara. Porque você sempre tá vendo o personagem pensando, ele absorvendo informação, e isso sendo feito e sendo utilizado até pra piada. E tanto o episódio 6 quanto o 7, eles seguem nessa dinâmica de tentativa e falha. E eu acho legal como os dois episódios, eles são bem dinâmicos, mesmo tendo uma única premissa repetitiva, que é a Anya tem que se dar bem com o Damian. Como que faz? Tenta conversar com ele, mas ele é um cuzão do caralho. Aí bate nele. Aí ele por algum motivo ele gosta de apanhar de mulher. Não, peraí. Por algum motivo? Peraí. É o básico dos homens, desculpa. Não. Segura aí, que ela também não chegou chegando, pô. Peraí. É uma porta ambulante, pô. Peraí. Ela é o quê? Eu sei, calma. Mas Mano, não tô falando que ele não é pau no cu. Ele até é, tá ligado? Mas também ela não ajudou muito, tá ligado? A causa, tá entendendo? Não, mas é que tá. Não, Tudo começou com, eu vou deixar você ser a minha amiga. Agora se curva nos pés. Não. Pronto. Um cara babaca? Muito, tá ligado? Muito, tá ligado? É processo. Desde quando, no primeiro momento que ele leu a mente dela, ela já pensou. Ela soube Pegou, pensa, depois fala. Vai, calma. Tenta de novo, que eu não entendi porra nenhuma. Tenta de novo. Naquele processo, ela
antes mesmo de conversar com ele, ela leu a mente dele e percebeu o tipo de pessoa que ele é, né, pô. E mesmo assim tentou ser amiga dele, como Twilight passou pra ela. E mesmo assim, ele foi com Mas essa completa questão não altera o atitude. seguinte fato. Ele tem uma síndrome de Estocolmo do caceta, porque ele só começou a prestar atenção nela quando, caralho, ela não se curvou a mim. Eu quero essa. Aí ele ainda apanha e fala, mas é ela, irmão. Ô, mas eu te falo que isso aí é mais normal do que tu imagina, tá ligado? Thiago já apanhou de mulher e gostou. Você, Não você é quer isso, dividir essa alguma coisa parte. com a gente? Já Não é entendo, essa Thiago. Você quer dividir alguma coisa, Thiago? Estamos ouvindo aqui, cara. Mas é muito específico, Thiago, você tá bem. Não, eu acho que eu tenho que ser mais específico, tá ligado? Não é dessa parte. É meio que, tipo, ela destoou no meio da multidão, entendeu? Só que, tipo, só que é aquele negócio, eu ainda acho que falta mais habilidade pra ela, tá ligado? Dela Falta. utilizar melhor Mas é aí que entra o que eu gostei dessa sequência de tentativa e falha, porque realmente falta muita coisa pra ela se tocar, principalmente. Porque ela toma umas decisões e você fala, velho, Não. você vai piorar e não tem nem desculpa. Mas é legal ela vendo, ela criando essa tentativa e tentando consertar as coisas aos poucos e fazer com que a história consiga progredir, então não fica sempre aquela coisa repetitiva. E como sempre tá mudando, os personagens sempre acabam dando uma alterada pra dinâmica e sempre tem consequência, acaba sendo bem mais valoroso todo esse ciclo que acaba tendo, entende? Tem até mais Uhum. valor, porque tem uma coisa que ela faz que é muito benéfico, até pra própria narrativa como um todo, porque ela tem o poder de elementes. Esse recurso é utilizado ou está explícito a todo momento? Não. Tipo, tem momentos que são momentos de conversa, não é ela lendo a mente e meio que sobrepondo a fala. É ela interagindo, é ela fazendo, é ela ouvindo, pensando e jogando isso e contrapondo. Então isso é uma coisa muito interessante porque você tá fazendo essa personagem que tem uma habilidade única, que é uma dinâmica completamente diferente pra narrativa utilizar isso daqui, só que ele não fica utilizando isso a todo momento. Ela meio que faz um cheque, é meio que tipo, expectativa e quebra. Ela vai fazendo isso inicialmente pra fazer as primeiras interações com as pessoas que estão em volta dela. E isso é interessante porque ao longo do tempo vai diminuindo. Então é mais ela não sabendo lidar com uma situação de ter novas pessoas ao redor dela, ela tomando algumas conclusões precipitadas, não só pela leitura de mente, mas também por ela ter pouca habilidade social. O episódio 7, por exemplo, aproveitou muito mais isso porque os personagens já estavam apresentados e esse momento de leitura de mente ficou mais em momentos catárticos do que ela fazendo isso a todo momento. Então, até esse balanço desse recurso é muito bom pra narrativa. E o que aconteceu, por exemplo, no episódio 7, e seguindo a isso, era mais voltado a essa missão que ela meio que coloca, por causa que o Twilight fica impondo isso pra ela, e ela tentando resolver isso do jeito dela. Pô, preciso pedir desculpa. E o Twilight literalmente gritando pra ela e sendo todo o CSI ali, falando, pede desculpa, pede desculpa, pede E aí a gente desculpa. descobre que o maior antagonista pro Twilight é a Beck, porque a Beck não deixa a Anna pedir desculpa, ela não pode fazer nada. Mas, tipo, mesmo ela sendo um lugar novo, um lugar novo pra ela, não tendo tido nenhuma interação com outras crianças, assim, direito, ver a Beck interagindo com ela, sendo sincera com ela mesmo, foi a primeira amiga dela, por assim dizer, porque ela é o único ponto de segurança dentro da escola. Sim, porque ela tá criando a primeira amizade honesta dela, de uma pessoa que não tá tentando usar ela pra alguma coisa, né? Ou pelo menos que ela tá se aproximando de uma forma mais literal, né? E fluida e natural. E isso tá seguindo em frente. Então é interessante porque você tá, de novo, colocando o cast de personagens pra rodar
e trabalhando isso em cima do motivo do episódio, né? Da situação do episódio, que é pedir desculpas. E aí você tem ela atrapalhando porque ela tá a todo momento tentando proteger a Anya, e não é assim que ela conseguiria resolver o problema. Tanto que quando ela foi de fato encarar o problema e ela sempre tava tentando fazer isso, o impeditivo era outro, né? Era os amiguinhos babaca do Damian que tava fazendo tudo isso. Então, é interessante como eles conseguem usar a dinâmica de personagem, quem tá fazendo o quê, como que tá fazendo, soa mais natural. E é bom também porque Spy Family dá tempo para as coisas irem acontecendo. Foi, episódio inteiro, basicamente, ou metade do episódio pra pedir desculpa. E em cima disso... Não fala isso, não. Foi. Não, mas... Eu não vi ainda, eu vou ter que ver. Eu tô sofrendo de antecedência. Mas esse é o ponto, Thiago. Não é, eu tenho que fazer uma coisa. Eu vou ficar procrastinando o episódio inteiro pra fazer essa uma coisa. Não, no meio disso tudo tem uma série de outros pequenos processos que vão tornando essa dinâmica muito melhor. Seja pela dinâmica pessoal do personagem, entendendo mais o contexto que ele tá inserido, dos personagens que eles estão ali, ou a dinâmica de piada, ou a dinâmica de interpretação de personagem, dele estar interpretando aquele momento e racionalizando sobre isso. Então, até chegar ao perdão, ou até o pedido de desculpas dela, acontece pequenos movimentos dentro do roteiro que faz sentido, que não torna o episódio chato, sabe? Não é o episódio que, o cara não consegue dominar a bola, né? Sim, eu tô com ódio disso até agora, eu vou usar essa porra de exemplo. Mas... Que episódio bom esse daí, pô. Para de reclamar esse bicho. Thiago, não desvirtua aqui. Não desvirtua a nossa conversa. Mano, parece que falta o parafuso, meu. Como assim, pô? Episódio mó bom. Ai, meu Deus. E, basicamente, você gasta, né, usa esse metade do episódio pra fazer justamente isso, com o momento de quebra do Damian sendo uma pessoa que gosta de apanhar de várias formas possíveis. É o chat. Até mesmo o detalhe de ele olhando pra ela, tendo esses pensamentos que pra Anya ela não entende que, né, amor e tal e coisa. Aí a gente vê algumas cenas que da Anya com uma face diferente quando o Damian vê ela com tipo um filtro de fofura, né, logo do lado. Uhum. Não, pois é, mas isso daí não é ela fazendo, mas é a interpretação dele, né? Porque é ele vendo isso daí. Aí a direção vai lá e explode de utilizar os filtros de Instagram e fazer ela ser a coisa mais fofa do universo. Mas aí, de novo, é Studio Witch trabalhando, é diretor trabalhando. Não é só o roteiro fazendo isso daí bem feito, porque Spy Family tá todo mundo de mãozinha dada trabalhando, sabe? É novidade isso pra alguns animes, sabe? A gente não vê isso todo dia. Tipo, o diretor chega, bom dia, roteirista, vamos trabalhar hoje? Vamos! Aí os dois assim dão a mãozinha e começam a trabalhar, faz um puta episódio bem feito, olha que coisa boa. Isso daí é raridade no mundo dos animes, acontece 1 ou 2 por temporada quando acontece. Então, o que a gente vê aqui, Spy Family, querendo ou não, é exceção. Né, nesse sentido. Então, quando tudo isso vai funcionando muito bem, parece alienígena, parece coisa de outro mundo. Então, bom. Produção, diretor, tudo fechadão. Tudo pronto pra levar tudo à harmonia. Pois é. Na segunda parte do episódio, cara, teve uma dinâmica muito, muito boa, cara. Porque, assim, Spy Family é muito bom em fazer todas essas passagens, ele sempre acerta muito em dar esses tons, mas a parte de família, a parte de interação familiar, de um entendendo o outro, cara, é fantástico. Tipo, o que eles aproveitaram de conversar nessa segunda parte sobre como a gente se entende, eu sei que você precisa estudar, se destacar, porque você é uma parte da minha missão. Mas não é só sobre isso, sabe? Pra você executar isso, você primeiro tem que ter esses laços familiares que eles não têm.
Então você vai amarrando tudo isso de formas distintas. Você cria o conflito, isso cria essa ruptura, cria essa situação ruim, os personagens pensam e tentam entender qual é a forma deles de resolver tudo isso ou como as experiências deles agregam a essas resoluções. Isso torna os personagens muito mais humanos, tudo isso torna a narrativa muito mais imersiva, ela muito mais didática. Cara, esses momentos de família, assim, de familiar, dinâmica familiar de Spy Family, puta, me ganha demais, cara. Eu adoro ver isso daí. É a única coisa que se salva, né, meu mano? Assim, de graça mesmo. Porra, de graça, mano, de graça. Mas é também. pô. Mas é a melhor coisa de Spy Family, tá ligado? Sim, isso de fato é. Não, Eu isso também de fato adoro. é. Eu também adoro. Tipo, e isso daí, querendo ou não, ele também é a melhor coisa, mas como também é a proposta. Porque no final do dia, esse lance de espião, assassino e coisa do tipo, ele fica muito em segundo plano em desenvolvimento. Porque a proposta é, o Twilight precisa executar um plano. A Yor, ela ganha pra matar uma galera. E a Anya tá tendo uma família. E o mais importante disso tudo é a família. Porque é o que gasta-se mais tempo, é o que usa-se mais recursos pra fazer isso funcionar. E essa interação, ela vai, por ser meio que parte da missão, ela se torna preocupação primária, principalmente na narrativa em desenvolver isso. Por isso que, querendo ou não, essa parte é tão importante e ela gasta muito mais, não gasta cartucho, mas ela mostra muito mais o que Spy Family consegue fazer em âmbito de construção de personagem e roteiro. É maravilhoso. Acaba de algumas vezes deixar até um pouquinho mais a missão de lado e melhorar a interação entre os três para se desenvolver melhor e ter um melhor engajamento também. Porque normalmente é uma via de mão dupla. Porque aqui a gente tem o quê, nesse caso? A Anya tentando fazer de tudo pra seguir com o plano do Twilight, só que ao mesmo tempo o Twilight tem que se adaptar a esse esquema de família. E a Yor tá ali no meio pra completar a família tradicional brasileira. Mas a dinâmica principal, querendo ou não, é dos dois. E você vê o Twilight evoluindo pra essa família realmente fluir como uma de verdade. Enquanto a própria Anya quer ajudar na missão, mas ao mesmo tempo ela quer aproveitar esse status de família que ela finalmente tem, é bem reconfortante. Porque, querendo ou não, tem o crescimento dos dois lados e um entendimento dos dois lados. Uhum. Que ajuda muito, cara, é que Spy Family não fica socando isso na sua cara de uma forma desnecessária. Porque, assim, você sabe que no final do dia, pelo menos em primeiro plano, literalmente a gente precisa ser uma boa família porque isso faz parte do plano. Só que desenvolver isso começa a se tornar um pouco mais um tato humano, porque tem certas partes que não é apenas a questão prática. Não é seguir um manual, não é você pensar em como você vai fazer a sua filha estudar de uma forma prática. Tem uma questão emocional envolvida, tem uma questão de entendimento. Você tem que ceder, você tem que entender, você tem que se ponderar. Os dois não têm nenhuma experiência como pais, e a Anya também é a primeira família, é a única família dela, e ela tem aquela pressão dela ter sido adotada por conta da missão, que ela sabe disso. Então você tem essas pressões que estão orbitando, mas elas não necessariamente são utilizadas como uma forma de resolução. Porque, literalmente, tem uma coisa que a Yor fala: vamos fazer as coisas no nosso ritmo. Tipo, calma. Não é da noite pro dia que a gente vai resolver isso. E isso é muito genuíno, porque ela não tá dizendo pelo âmbito de missão. Tem uma cena maravilhosa, por exemplo, das engrenagens desse momento que eles estão conversando e dando essa acalmada, essa respirada. Esse momento de colocar essa engrenagem, eu falei, mano, eles mataram de pau o contexto da cena. Foi o diretor pegando e dando a insert perfeita pra dar esse respiro, essa conversa mais lenta
E vamos com calma. Cara, foi maravilhoso. Quando aquelas engrenagens apareceram, eu falei, nossa, ganhou! Me ganhou! Até porque essa interação familiar, ela tem que ser bem, ela não quer ser muito devagar, ela tem que ser com calma, aos poucos. Os três conhecendo, se interagindo melhor de cada vez para não ter esses problemas que eles vão acabar tendo. Sim, porque, tipo, querendo ou não, praticamente o plano tem tempo, então dá pra resolver com tempo. Então, é até uma regra não dita que eles deixam ali, mas isso também acaba se associando de uma forma natural. Porque se eles estão empenhados em se tornar uma boa família, tempo é essencial. Entender o outro é essencial. E isso tá acontecendo aos poucos. Isso foi fantástico. Ele deu um tom certo nesse momento, inclusive. Essa engrenagem, tipo, ditou o tom. Tipo, calma, segura, relaxa e vai aos poucos. Foi maravilhoso. Igor, não tem nada a comentar? Tá muito quieto no chat? Não tenho nada não. Beleza. Então, episódio 8. Episódio que, quando o Thiago ver, vai ficar puto. Eita, o episódio. Eu já esqueci. Meu amigo, tô sofrendo de antecedência de novo. Tá sim, cara, tá sim. Porque você vai conhecer... Nem vi ainda, a já tô Yor... sofrendo, paca. Você vai conhecer a Yor de cueca, que é o irmão da Yor. Esse episódio, ele é interessante porque ele volta a abrir alguns leques aqui mostrando esse mundo, né? Tipo, como funciona essa polícia do governo, essa polícia secreta, que tem coisa ali, e como eles agem em âmbito de informação. É literalmente uma guerra fria que tá rolando aqui, não é? Uma guerra de informações que eles tinham dado no contexto no começo, se eu não me engano. Isso aí No contexto de Guerra Fria. Uhum. Porque, tipo, ter essa polícia... não é uma polícia... É, polícia estatal. Inclusive, Isso. todo o contexto narrativo é voltado para o contexto estatal. Então, é Estado contra Estado. Então, quando for setar qualquer tipo de conflito derivado de, sei lá, foi uma empresa privada, esquece. Aqui é Estado contra Estado. Quem faz acontecer é a polícia secreta de um lado contra a polícia secreta do outro. Faz sentido, porque daí vira, de fato, essa guerra de informações como eles apresentaram aqui, como foi trazido. Então, é legal ver isso de novo em primeiro plano, por mais que seja pra introduzir um personagem que talvez seja recorrente. Mas é bom isso acontecer de novo, porque joga o outro tom, joga o fato de tá rolando coisa aqui que os protagonistas necessariamente estão vinculados a esse contexto mais pesado. A bomba tá ali. Ela tá implantada, não tá sendo associada nesse momento, mas você tem esse personagem que representa todo esse movimento porque tá engajado a essa situação. Enquanto Twilight tá fazendo uma investigação a longo prazo, dando o seu tempo, aqui, de um outro aspecto, eles estão mostrando que o Twilight pode estar sendo caçado. Né, que, no caso, ele está sendo caçado. Então você tem essas duas coisas acontecendo, essas duas coisas timadas. É bacana porque você vai trazendo de novo um outro aspecto de mundo, abrindo o leque novamente, e você tendo essas duas preocupações, não de forma, assim, muito equilibrada, porque a parte familiar está sendo muito mais bem tratada, ou, no caso, muito mais bem explicada do que, de fato, esses conflitos de mundo. E aí a gente espera pra ver exatamente como vai estourar. Mas esse essencialmente foi pra trazer o tom de volta, falar sobre... É o Yuri, se eu não me engano, o irmão dele? O irmão da Yor? E trazer essa ideia de... Nossa, é verdade, né? Minha irmã casou faz 1 ano, ela não me contou. Puta vida! Vamos conversar, pô. E fazer toda a encenação possível pra fazer... Na da facada, só se for, né? Porque o Yuri não tem muita conversa. Ah, não, de fato. Mas a Yor segura ele, é só falar que esqueceu, tá tudo bem.
Eu entendo perfeitamente. Cara, Ai, mas meu Deus. isso foi tão real, isso foi tão eu. Não. Pô, Real. você esqueceu, eu esqueci que eu tinha esquecido. Puta, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, me abraça. Porra. Eu acho que o Tanner nunca se sentiu tão representado nos animes quanto nessa Nunca, cena. nunca. Não, ele tá sendo Representatividade no anime comprado. foi isso pra mim. Ah, Tá sendo comprado, ele tá sendo comprado, pô. Exatamente. porque a Saori mas aí também, acontece. mas não. Claro, Tanner. Pô, Saori de Cloyster, pronto, o Tanner foi dito. Não é, não. Que isso. Não, vocês estão E o inferindo Cloyster. coisas. Claro. Uhum. Até mesmo o pessoal do mangá fala, não vou saber aqui direito, mas até esse negócio do irmão da Yor vai ser tipo meio 880. Se uma hora vai fazer coisas que a gente vai gostar, tem horas que vai fazer coisas que a gente vai odiar. Então não sei o que dá pra esperar dele dos episódios daqui adiante, mas só no que nesse episódio que ele mostrou. Então, Justamente Eu- o Yuri já tem esse problema, porque ele é aquele estereótipo que a gente normalmente não é muito fã do cara viciado em alguém, que é praticamente uma yandere, no caso dele com a própria irmã. Ele pelo menos é mais saudável e mais dosado do que a maníaca de comissão, por exemplo. mas pelo aí- amor de Não, Deus. não, Sim, eu tô... Ai, Não, caralho, não tinha um exemplo pior, não? Não, Cara, é um pior? Caralho, Mano, você mas- não quer falar mas de... Tá comparando o Rio Tietê de um ano atrás com o esgoto, pô. Pelo Exato. amor de Pô. Deus. Mas aí. Mas esse é o ponto, porra. Ele é esse estereótipo. Ah, mas o outro é pior. Mas é o mesmo, Não, caralho. O outro é muito pior. O outro Não, é mas é horrendo, o mesmo. horrível. Não, Mas não. É Lixo incomparável. Não dá pra comparar, pô. Não é Dá, incomparável. sim. A partir do momento que você fez essa comparação, você tá falando que ele é um lixo. Do outro lado, é o suprassumo do lixo. Uhum. Não, não Então, tô você dizendo- compara. A comparação que você fez já tá errada. Na real, não. Você que tá inferindo um negócio completamente Não, além do que eu tô não. falando. Porque é aquela coisa, Yuri quando você não faz é esse comparação, tipo de pessoa. se você faz comparações do topo do abismo com o final do abismo, você já tá entregando que existe uma proximidade. Senão você pegaria um ponto mais, Existe uma mais distância, facilmente porra. comparável. Então, tipo, não faz sentido fazer essa comparação. Porque nessa comparação, ou você aproxima, ou você escancara o óbvio. Ou seja, não adianta fazer comparação, pô. É porque assim, senão a gente ia usar Platino End pra literalmente falar de qualquer problema. E não é assim. Exatamente. A gente tava fazendo uma semana atrás. A gente parou. Não, Mas aí mas- o ódio. Agora é Mas aí diferente, que tá. É claro que é mano. diferente, porque antes era por ódio. Você não Aqui é uma comparou semana, com. Rafa? Você. Rafa, tu tá aqui há uma semana, pô. Claro que agora é diferente, pô. Sempre foi assim, pô. Entendo. Ué. Todo dia é diferente. Mas, Mano, de qualquer forma, eu entendi, não de uma forma instrutiva, mas eu entendi a comparação. Mas não é só sobre isso. Tem uma outra coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha. O Twilight, ele falou que ele seguiu um protocolo, certo? Sim. O irmão da Yor, ele foi dado como alguém que trabalha na inteligência, certo? Sim. Ele não sacou que ele caiu no papinho do próprio... Do próprio protocolo? Mano, tu não tá ligado que o Twilight não pensa, pô? Isso aí é Miguel, pô, que ele é o melhor espião daquela organização, pô. Isso é Miguel, isso aí, pô. Então, Então, não Twilight é já só- sabia também. Então, esse que é o meu Sander, mas ponto. aí tem uma outra situação. Primeiro, é setado no episódio 5 que o problema de família é de bebida. Então a gente já tem esse contexto. De fato. É setado posteriormente que a gente tem um outro problema da obsessão dele com a irmã. Sim. Você junta ele num contexto de bebida e irmã, logo a sanidade mental dele vai pro cacete. Sim. Vai pro vinagre. Então, pelo contexto e pelo como eles setam isso, do problema da bebida e da relação dele com a irmã, sendo uma relação em que ele não vê ela há mais de um ano, e você utiliza desse contexto pra falar, pô, aqui eu vou fazer uma cena cômica e aqui eu vou entregar a informação pro Twilight por conta desse contexto extremamente específico que eu criei. Uhum. Esse é o menor dos problemas. Não, pois é por isso que eu ia falar. Tipo, ele fez isso daí. Porque sabe qual que é o verdadeiro problema? Hum. Os três. O Twilight, ele representa um lado da guerra. Certo.
o Yuri representa o outro lado, e a Iori é o ponto de relação entre os dois que faz com que você aproxime o lado A do lado B. Pô, isso daí, assim, em questão de narrativa, isso daqui é, vamos dizer assim, vamos jogar no very, 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 very easy. É isso, pô. Pra você tem o contraponto do protagonista sendo o irmã da esposa dele, pô. Você tá colocando todos os seus elementos pro roteiro andar no mesmo grupo. Ou seja, isso fica muito mais fácil, não precisa nem trabalhar dois planos. Pegando um exemplo, Monster, ele fazia 300 planos diferentes, com uma porrada de personagens distintos, pra montar toda a estrutura narrativa pra você chegar até determinado ponto, determinada informação. Aqui ele literalmente tá trazendo isso pra primeiro plano, falando, ó, eu preciso desse personagem, desse personagem, desse personagem. Esses três eu preciso pra narrativa andar. O que vai acontecer? Todo mundo tá relacionado. E todo mundo é familiar de alguma maneira. Então, tipo, eu fico muito mais... eu olho muito mais feio pra isso do que o contexto do Yuri dentro da piada. Porque o contexto do Yuri é respaldado pela piada e pela narrativa, como já foi respaldado anteriormente. Uhum. A ideia de o Yuri ser do serviço secreto, do outro lado, que tá contra o Twilight, pra mim é muito mais ofensivo do que isso. Então, esse que é o ponto, cara, porque você trouxe essa ideia de, pô, legal, você tem um lado, o outro, o meio, e todo mundo tá ali na mesma sala e tá setado dessa forma. Isso daí, meio que talvez seria óbvio eles fazerem isso, porque eles vão colocar todo mundo em primeiro plano e se correlacionar de alguma forma. Tipo, eu não acho que Spy Family vai fazer algo mais complexo do que isso. Mas por um outro lado, eu fiquei meio, tipo, com a incógnita, porque, beleza, eu tive que levar todo esse contexto mais pesado por lado da cachaça, porque a cachaça meio que travou completamente essa situação. E faz sentido, porque se ele literalmente jogasse todas as cartas na mesa agora, os dois iam começar a se matar. Não faria o menor sentido. E eu fiquei até mais, tipo, falando, tá, beleza, vocês já entregaram isso de lambuja, que é o Twilight já ter sacado tudo isso? Então, eu não entendi. Tipo, você acelera a narrativa de um lado, mas você coloca uma piada pra truncar ela pelo outro e não termina a sketch, não termina esse momento, porque vai pro próximo episódio. Então a gente espera. Por isso que eu falei, eu não vou nem questionar tanto a completude desse momento, porque o momento não terminou. Mas tudo que foi me entregue até então você tem o Light e o L setado. Basicamente. E Não, aí... não tem um Light L, tá? Mano, Não tem um eu Light te digo uma coisa, Renan. Bem-vindo a Spikes Family. Não tem o Light L, porque se fosse o Light L, nunca que isso teria acontecido. Não, pois é, teoricamente, mas aí que tá, a cachaça não deixou o L trabalhar. E esse é o ponto. Não existe cachaça pro L nem pro Kira. Não, pois é. Mas, obviamente, não era um exemplo tão funcional nesse sentido, mas o tom é esse. Tipo, você tem dois caras super inteligentes, que, teoricamente, pelo menos me venderam que o Yuri é muito inteligente e trabalha no serviço de inteligência. Então o cara é bom. Mas foi cauterado pela cachaça. Até aí, por âmbito de comédia, show, tranquilo. Não vejo problema com isso. Mas você já vai jogar isso na mesa? É isso que eu fiquei meio tipo, tá, não sei o que vocês querem fazer com isso. Eu vou ter que esperar. Mas esse é o ponto, né? Não é o que eles querem fazer, é o que eles já fizeram. Eles literalmente pegaram um ponto de perigo na narrativa e falaram: ó, Twilight, esse aqui é o ponto de perigo, cuidado com ele. Ponto. Só isso? Fácil assim? Sim. Tá. Ok. Enquanto isso, você estrutura a comédia em primeiro plano. Então, tipo, a efetividade dessa cena é 10. Porque eles deram um contexto do Yuri, deram a informação que o Twilight precisava, setaram isso para conflitos posteriores, enquanto construiu a comédia. Ou seja, em eficácia de cena, essa cena é um acerto crítico. Mas é aquela coisa, a forma como as estrelas se alinharam para todo mundo ter o papel relevante para fazer a narrativa andar, é o que mais me incomoda. Mas a cena em si, efetividade, assim, 100%. Sim, isso é verdade. Ah, mas aí, de novo, o Spy Family até então não tá querendo fazer tantos planos assim, porque ele é bem
ele é bem separadinho quando ele tá falando sobre a dinâmica familiar e tentando falar sobre o mundo. Isso não tá necessariamente se entrelaçando. Pelo menos não agora, e por isso, por enquanto, tá muito bem setado no safe. Se ele quer fazer isso... É engraçado você falar isso num contexto de uma cena em que tem literalmente um espião de um país, o torturador de outro país, e os dois estão conversando como se fosse uma família. Ué, E você porque- fala que os dois não se relacionam. Pô, se em algum momento essa correlação eclodir no sentido de alguém descobrir quem é o outro, você vai ver como não vai ser. Pô, é óbvio que se liga, pô. Não tem como. Não, ele se liga, mas é aquele negócio. O tom cômico, ele joga isso pra debaixo do tapete. Não ignorando. Ele só não dá o tom desse contexto. Ele dá o tom cômico. Então, de novo, taca a cachaça, que a cachaça resolve. Fala que é cloister, que o cloister resolve. Então, ele é simples, mas ainda assim tá construindo essa correlação, tá induzindo esse conflito a ser resolvido lá pra frente, ou colocando esse barril de pólvora na sala. Quando eles quiserem acionar, tá ali. Mas é diferente, por exemplo, de Bookworm, que vai rodando uma série de esferas até ir colocando mais pólvora no negócio, até tampar o barril, fechar e deixar o pavio contigo. E com um coquetel molotov no outro, aceso. Aqui não. Tipo, ele tá setando literalmente como introdução. Porque até eu fiquei impressionado que eles, por introdução de personagem e por introdução desse outro lado, que tá meio que mascarado a um personagem, ou que tá... O papel desse personagem é mostrar esse outro lado, literalmente, você já acelerou muita coisa e deu pro Twilight. Ele tem essas informações na mão. Porque ele sabe. Porque sim. Então, por isso que eu falei, eu não sei o que eles vão querer fazer com isso. Se é, beleza, introdução, deixa ali, carta guardada. Twilight daqui pra frente vai tomar 1 trilhão de cuidados em cima desse cara. E a vida que segue. Não sei. Talvez... Tipo, me pareceu mais óbvio nesse sentido. Alguém tem outro ponto? Eu acho que não é nem uma questão de obviedade. Acho que é uma questão de proposta mesmo. A proposta de Spice Family não é ser um monster, né? Não é ser um bookworm em processos e desenvolvimento de mundo. É muito mais o contexto dos personagens se correlacionando com o mundo e influenciando na dinâmica deles. Tanto que quando tem esse diálogo, o contexto do Yuri com relação ao Twilight não é nem a possibilidade dele ser um espião ou ele ser alguém desconhecido, que eu quero saber mais sobre ele, nem nada no gênero. É literalmente, ele tá pegando a minha irmã, logo eu odeio ele. Ou seja, o ponto de ódio é o cara que tá casado com a minha irmã e não o cara que eu desconheço que está aqui. Então a forma como ele trata também esse contexto também já seta o lado mais cômico. Então, dentro da perspectiva dele, se fosse algo mais sério, a primeira coisa que ia ser feito é: eu quero descobrir quem ele é e de onde ele veio, e não qual é a relação dele e como ele iniciou essa relação com a irmã. Entendeu? Então, a própria perspectiva que ele coloca em cena já dá o tom que, pô, isso daqui não é pra hiperracionalizar no âmbito do nosso querido Yuri e a forma como ele vai pegar a informação, porque ele vai descobrir quem é o Lloyd. Não, o contexto ali é cômico no sentido: esse cara tá com a minha irmã e eu tô puto com ele. Eles não chegaram a falar que o Yuri pesquisou sobre o Lloyd? Não. Não, Não? não. Ah, foi mais naquela conversa mesmo deles. Sim, porque o contexto da conversa é a relação dele com a Yor. Entendi. Tipo, não tem Entendi. nada além disso. Não tem nada além disso. Por isso que eu tô falando. Se fosse um contexto de espionagem ou o contexto do Yuri na profissão dele, a cena não seria montado, os conflitos não seriam montados e a comédia não seria montada da maneira que foi. Poderia até ser, mas, nossa, é muito mais complexo fazer dessa forma.
Mas, de qualquer forma, ainda assim, o que ele... sei lá, vamos lá. Pelo contexto, o Yuri não pesquisaria o passado do Lloyd antes? Mas esse que é o ponto, Tânia. É isso que eu tô falando. Você tem que olhar da perspectiva da proposta da cena. Qual que é a Não, proposta sim. da cena? O Hum. contexto que ele não vê a irmã dele há muito tempo, do nada a irmã aparece casada com um cara e fala que casou há um ano, e ele tá bebendo. Você tem todo o contexto pro viés cômico, pro viés do sentido de eu tô com inveja do que esse cara tá com a minha irmã. E ele constrói essa cena dessa maneira. E a perspectiva é em cima disso. Tanto que antes dele chegar na casa, ele tá pensando, pô, eu tenho que dar um jeito de sumir com esse cara do lado da minha irmã. Então, tipo, a proposta, a perspectiva da cena é cômica no sentido de a forma como ele tá por conta da irmã dele ter casado. E a forma como ele é possessivo com relação a isso. Não é o âmbito profissional dele de saber, eu quero descobrir quem é esse cara, qual que é o antecedente dele, barará. Não, a perspectiva não é essa. É muito mais simplória do que isso. Sim, sim. Não, pois é, por isso que eu tô perguntando. Não cabe essa perspectiva, porque foi óbvio o que eles quiseram fazer. Só que isso não caberia ao personagem? Isso daí, inclusive, até meio que me respondendo, eu acho que isso vai acabar dependendo do tom que eles querem trazer pra frente. Porque não dá pra saber. Até porque eles não tinham mais os pais, então era York que tinha que sair para pegar os contratos de assassinato para poder ter o dinheiro para poder alimentar eles em casa, pra estudar também. Não, então, o meu ponto de pergunta é... o Yuri, ele faz parte da polícia secreta. Sim. Ele viu que a irmã dele casou há um ano, sem contar nada pra ele, e ele não gosta do marido dela, e ele nem sabe quem é. Deixa eu tentar te explicar, tipo, eu não vi o episódio ainda, mas eu entendi o que o Igor quis dizer, entendeu? Uhum. Aí eu vou tentar te explicar. De forma bem simples, entendeu? Uhum. Tipo, tu tá pensando demais e os caras tão lançando o meme. Isso. O estereótipo do personagem, tá entendendo? Mas tipo, esse é o se ponto. eu levasse mais a sério, tipo, não é que ele se levasse mais a sério, se ele tivesse um tom mais sério, o que tu tá explicando, tá falando no caso, né? Teria acontecido. Ou até de forma melhor, já que tá sendo bem produzido, tá entendendo? Uhum. Só que como que eles querem fazer só o meme do estereótipo, entendeu? Não se desenrolou, tá entendendo? Não aconteceu. Mas é isso que eu tava tentando concluir. Porque eu entendo, de novo, acho fantástico o que eles fizeram aqui, em tom e contexto, e jogando a cachaça e o Cloyster pra resolver tudo. E pra fazer esse elo de conexão deles, da primeira vez que eles se encontram. Fantástico. O anime acertou fantasticamente nisso. O que eu tô questionando, e por isso que não é nem... Isso não tem nem como ser respondido agora, e fazendo um exercício de futurologia, é se não cabe essa investigação dele saber quem é o marido da irmã dele. Mas, de novo, o anime não fez. Ele não deu esse tom. Ele apenas falou, essa é a profissão do cara, o cara manja das informações, ele sabe chegar nessas informações, ele sabe investigar. Ele não fez, ele não escolheu, e isso não foi tomado. Mas, existe essa possibilidade. E aí, de novo, vou deixar esse Spy Family trabalhar em cima disso, porque, querendo ou não, é um cartucho que ele tem. Eu acho que eu consegui me entender, talvez. Assim. Sim. Mas aí é um cartucho que ele tem, mas não é pra esse contexto. Não, isso, exatamente, não é pra agora, porque eles não quiseram trazer isso agora. E pelo contexto que foi dado, dele tá puto porque a irmã casou e independente de quem ela casou, tá totalmente correto. O anime acertou exatamente essa perspectiva. O anime ele respeitou o que ele próprio setou nos episódios anteriores. Então, a partir do momento que ele setou que ele, Yuri, o cara extremamente inteligente, não questionou posteriormente que a irmã dele voltava ensanguentada pra casa e que ela voltava com dinheiro sem pai e mãe, e que você acha que ele vai questionar que a irmã dele esqueceu de contar pra ele que ela casou por um ano?
Ah, não, isso jamais. Isso Tipo, jamais. Isso nem então, eu tipo, questiono. É porque A forma como ele apresenta os personagens, seta a perspectiva deles, faz com que esses pontos de, vamos dizer assim, entre aspas, suspensão de descrença, seja respaldado pela próprio estereótipo e característica do personagem. Porque Uhum. se ele não questionou isso, ele não vai questionar com relação a ter falado que ter esquecido. Então, tipo, a forma como ele respeita o contexto e estrutura os processos de diálogos em cima disso, faz total sentido. Tanto que seria completamente anti-intuitivo, no meio dessa situação, ele chegar e falar: pô, mas quem será aquele cara? Eu preciso descobrir mais sobre ele. Quando o ponto de todo o diálogo é literalmente a relação dos dois. Uhum. E pensando dessa forma, e que eu concordo plenamente, isso eu achei legal. Por isso que eu falei, o Cloyster e a cachaça resolveu tudo ali e setou exatamente essa cena e foi maravilhoso. Porque, até por tom cômico e de setar premissa de personagem, isso é muito bem feito em Spy Family, não só agora, mas em todo o anime como um todo. Mas é legal ver que tem esse cartucho guardado pra todo mundo, porque querendo ou não, a regra não dita do próprio plot principal da obra é o fato da Yor e o Twilight. Cada um tem o seu passado, cada um tem o seu trabalho, e eles não sabem um do outro. Ponto. É a lei do silêncio. Ou a própria Anya, que tem esse conhecimento de tudo, que ela tem esse poder e ninguém sabe, e meio que fica nessa regra velada. Porque foi estabelecido e é dali pra frente. Por mais que ele tenha essas habilidades, volta aquele problema que o Thiago tem, suspensão de descrença. Essa regra é velada em Spy Family. Essa suspensão alta, mano. Tipo, o Renan que me mostrou, no caso, isso, me explicou isso, tá? Como a obra funciona desse jeito, tá ligado? Então, se você aceitar, só vai, tá ligado? Na verdade, Mas não, aí- cara. Não sou eu. O Spy Family que fez isso. É porque é aquela coisa, suspensão de descrença, mas aí da suspensão de descrença é mais pro elemento cômico pra você aceitar. Só que esse tipo de estrutura me deixa completamente desanimado. É completamente cansativo você ter que aceitar que toda vez que tem um processo narrativo que exige um pouquinho mais, o famoso plot twist, toda vez que isso vai acontecer, eles vão construir isso em cima da comédia, porque é mais fácil fazer isso em cima da comédia do que fazer falando sério. Exceto os elementos de dinâmica de personagem como família, que aí eles não precisam disso, eles não precisam da comédia. Eles sabem estruturar personagem pra isso. Mas pra macro, no sentido de desenvolvimento da trama, de mundo, da missão do Twilight, cara, tudo isso eles vão estruturar em cima de comédia. Então, quando eu preciso de alguma informação relevante pro Twilight, ou preciso de alguma resolução importante, eu vou lá e estruturo essa cena, esse contexto em cima da comédia. Por quê? Porque é mais fácil. Então, tipo, esse tipo de coisa, aí não é nenhuma questão de suspensão de descrença, é uma questão também de você aceitar que a todo momento que tiver algum desenvolvimento da trama no sentido da missão, do foco principal, da proposta principal, que querendo ou não é a missão do Twilight, que às vezes a gente esquece, mas esse é o ponto principal, toda vez que esse ponto tiver um tipo de desenvolvimento, vai ser calcado em cima da comédia. Por quê? Porque é mais fácil de fazer. Porque qualquer coisa é uma piada. E aí, dentro da piada, eu passo a informação ou dou o desenvolvimento que eu preciso fazer. E isso pra mim cansa. Tanto que eu tô no episódio 8 aqui, eu não quero falar de nada. Eu só falei aqui alguns pontos, porque são pontos pertinentes ao contexto de como ele utiliza a comédia. Mas narrativamente falando, por mim eu não comentava nada. Porque eu sou literalmente de saco cheio dessa dinâmica de utilizar a comédia pra fazer desenvolvimento da trama principal da obra. Então, tipo, se você vai usar comédia toda hora pra isso, uma hora cansa, cara. E eu estou literalmente cansado. Eu não tô falando que é um problema narrativo de Spy Family. Eu tô falando que eu estou cansado do mesmo ponto narrativo. E tem coisas e tem gente que gosta disso. Então, Mas tipo, aí- eu não posso colocar a minha opinião de que, porque eu tenho essa perspectiva é ruim. Não, não é. Isso é uma questão também de como você digere e experiencia a obra. Pra mim é cansativo. Pra outras pessoas, obviamente que não vai ser. E esse é um ponto completamente de opinião pessoal. Mas é um ponto que realmente me cansa, de todo momento de vamos fazer um desenvolvimento narrativo, ele vai lá, seta o contexto, vamos fazer em cima da comédia e passar a informação que a gente precisa pro Twilight.
a gente tá com dificuldade da Anya, porque ela não tá se motivando pra ir pra escola. O que a gente faz? Pega um contexto cômico e agora o Twilight, ele vai virar o espião do desenho. Então a gente resolve o conflito da dificuldade do personagem com um contexto cômico. Ah, mas a execução é fantástica. Sim, a execução é fantástica. Mas só que o contexto é sempre igual. Eu quero desenvolver, contexto cômico, desenvolve, resolve o problema, segue em frente. Isso, o próprio episódio de. Ah, como que a gente vai. O episódio de. Foi uns 3, 4 episódios atrás. Do nada aparece uma manada no meio da escola, correr atrás de todo mundo lá, de uma porrada de bicho. Como a gente faz a resolução? Resolução cômica, utilizando a IOR para fazer o contraponto e a gente desenvolve de maneira cômica aquela situação. Se você for pegar na narrativa, a maioria dos pontos de conflito e dificuldade de personagem é desenvolvido como piada. A resolução é em cima de piada. Então, tipo, é um problema? Não, porque é uma estrutura narrativa, ele respeita. O problema é que eu, como espectador, já tô cansado desse tipo de resolução, porque é sempre igual. Então, tipo, é como se fosse um Chaves. O processo é sempre o mesmo, o que muda é o contexto do conflito. Então, tipo, eu posso assistir Chaves e achar fantástico e eu vou ficar feliz, porque o processo é tudo igual. O que muda é a forma como é feito. Mas o contexto sempre é cômico. Então, tipo, a forma como ele faz aqui, eu até comprar com chave por conta disso. Mas tem gente que cansa, tem gente que não cansa. Tem gente que cansa em 5 episódios, tem gente que vê 100 episódios e fala, pô, fantástico, porque ele tá mantendo a receita de bolo e eu tô satisfeito. Eu já estou insatisfeito. Mas então, que negócio, não é nem te merecer o que você disse, eu entendi o que você quis dizer, mas também não é pra ficar. Eles têm que saber acertar nessa dose, pra não ficar repetitivo, mas não pode ser uma progressão muito rápida na história, até porque senão fica até chato pra quem também assiste. Eu entendi o que o Igor falou, eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele basicamente. Inclusive, ele acerta muito por conta disso, por conta da produção. Porque o tom cômico. Thunder, só um ponto, não é por conta só da produção, não. O texto É também muito do roteiro. Não, mas digo sabe assim. por quê? Porque você ter. Isso é uma dificuldade. Você sempre tem que resolver as coisas por um contexto cômico, meio que padronizando a narrativa. Você tem que ter jogadas, gatilhos pra fazer isso funcionar também como um aspecto de roteiro. E o que ele faz? Ele sempre faz o cômico, mas como ele executa essa resolução cômica, pô, o episódio 5, pelo amor de Deus. Aquela resolução, apesar dos pesares, que foi uma resolução cômica, no sentido de, pô, eu vou chamar todos os espiões aqui, eles vão fazer parte da brincadeira, e eu vou resolver o problema da Anya, da sua falta de coragem e sua desmotivação, por meio de um contexto completamente cômico, por conta do desenho do que ela assistiu. Ou seja, olha o que eles fizeram pra resolver aquele conflito. De maneira cômica, sim, mas olha o tanto que eles fizeram pra fazer aquilo. Então, tipo, eu acho isso fantástico, mas é aquela coisa. Quando você tem um episódio 5 do jeito que foi, aí você olha um pouquinho pra trás e fala, pô, como eles resolveram o problema de passar na fase inicial? Simplesmente a Yor foi lá dar um porradão no touro, derrubou ele, então eles são elegantes. Então, tipo, é um negócio de muito altos e baixos. Então você sente em alguns momentos que é lá em cima com o episódio 5, e você sente nesse momento que é um pouquinho mais abaixo. Então, tipo, esses momentos são ótimos, mas é repetição de estrutura que faz com que o roteiro tenha que se destacar. E o roteiro, de fato, se destaca nesses momentos. Mas é aquela coisa, uma repetição cíclica é estrutura. Por isso que eu não reclamo, porque é uma estrutura narrativa. É a mesma coisa que eu reclamar de, por exemplo, eu vou reclamar de Fairy Tail porque toda vez o Natsu fica mais forte pra resolver o problema da batalha. Mas, pô, isso é a estrutura narrativa dele. Ele vai lá batalhar, apanha, levanta, dá um soco da justiça e ganha. Essa é a estrutura narrativa dele. É aquela coisa. 200 episódios de Fairy Tail me enche o saco. Spice Family, ele tá com. Mesmo dessa maneira, mesmo tendo o soco da justiça dele que resolve o problema, que no caso é a sua comédia, ele faz isso de maneira fantástica. O Fairy Tail eu não aguentei 10 episódios. Não, de 10 fato. não aguentei 5. Mas Aqui eu tô em 8, eu tô falando, pô, fantástico, lindo. Mas é cansativo. Não, pois é, por isso que eu tava falando. A produção aqui, ela funciona justamente pra costura. Porque o roteiro tá fazendo dele, de fato, mas a produção tá acertando tanto em manter isso daí alinhado, porque senão poderia começar a escorregar. E tem muito anime cíclico de comédia
que justamente faz isso. Essa temporada a gente tem 2 exemplos ótimos pra ser um exemplo não bom, que é a Harin-san e Shikimori. Tipo, você tem a estrutura sempre sendo cíclica e sempre sendo na comédia. Só que, cara, a falta de uma produção, principalmente Shikimori, faz um gap gigantesco pra aquilo ser funcional. Tipo, Shikimori, você vê 2, 3 episódios... 2. Eu vi no primeiro, velho, exaustou. Acabou. O cartucho já foi pro O caralho. cara pegou os 2 mais legais da temporada e é foda. Não, mas, cara, ali você tem uma dissonância clara de sketch. Principalmente a Harin-san. Principalmente lá. Você vai tendo altos e baixos, porque toda sketch vai ter uma estrutura parecida pra utilização de papéis de personagens, mas não vai ser bem costurado. E ainda você vai ter a questão de pacing, que é arrastado. Então, assim, faz sentido o que o Igor falou. E é muito mérito de Spy Family conseguir, tipo, se sustentar por conta disso. Mas aí que tá, eu não sei, e aí eu vou deixar, obviamente, o anime falar, se ele vai querer manter esse tom sempre. Porque se ele for começar a mudar a estrutura, isso vai prejudicar ele? Se ele começar a usar outros elementos narrativos pra fazer a coisa andar? Porque, por exemplo, eu não acho que seja sempre no tom cômico que ele resolve alguns conflitos familiares. Por exemplo, no episódio 7. Então, por isso que eu falei, Thunder. Eu falei da trama principal, eu não falei de conflito familiar. Ah, tá. A trama principal qual é? O contexto do Twilight em resolver as suas missões. Ou, Sim. no caso, a sua missão. Toda vez que vai pra esse ponto, ele vai lá e usa o contexto cômico. Quando ele vai fazer a relação da família, aí ele não precisa. Por quê? Porque ele sabe escrever personagem. Ele sabe descrever conflito de personagem. Então ele sabe fazer essas resoluções. Então, Uhum. tipo, nesses momentos ele vai e acerta. Mas quando ele vai pro outro lado, ele já tem mais dificuldade. Então ele já agiliza nesse processo. Uhum. Um dos poucas exceções foi justamente no episódio 5, que o conflito familiar, entre aspas, que era a desmotivação da Anya de querer ir pra escola, ele foi lá e resolveu de maneira cômica. Mas olha a maneira cômica que ele resolveu. Pô, pode resolver assim todas as vezes se você quiser, porque aquilo foi fantástico. Foi muito Então, bom. tipo, dentro dessa perspectiva, quando tem problemas familiares nesse sentido, que envolve relação interpessoal entre eles, aí ele flui de maneira fantástica. Mas quando surge, por exemplo, um outro elemento, como no caso o Yuri surgiu agora, ou surgem outros elementos como surgiram anteriormente, aí ele tem que usar o contexto cômico para fazer essas resoluções. Faz sentido. Eu tô pensando até aqui, foi com o cara, com a entrevista, com os animais, Com o ajudante dele, né? com o ajudante. Pra entrar na escola. Uhum. É verdade, verdade. Nossa, que interessante, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Entendeu? Bem Aí bacana. quando o conflito é, por exemplo, uma dificuldade da família, eles resolvem entre si e é fantástico. Uhum, uhum. Porque assim, é meio que também costurando com aquilo que eu tinha falado. É quase um outro anime. Quando ele tá falando sério em âmbito familiar, é outro anime. Tipo, é calma, é processo, é uma coisa muito mais pensada, entra muito mais em âmbitos pessoais, em âmagos pessoais, inclusive. Aquele finalzinho do episódio 7, né? Aquela segunda metade do episódio 7, eu amei, cara. Mas foi maravilhoso, porque, de novo, volta à dinâmica de resolver o conflito macro da obra, que é a missão do Twilight. Sim, mas é aquele ponto. Costura também a uma questão que o próprio Twilight ele tá vivenciando de uma forma muito honesta. Por quê? É missão? Sim, mas isso daí só tá sendo resolvido ou avançando porque ele também tá utilizando essa parte humana dele. Ou ele tá aprendendo a se conectar sentimentalmente com duas personagens, com duas pessoas. E não é só com a filha, também é com a Yor. E isso vai criando uma dinâmica muito boa, porque o texto e a forma que eles trabalham personagens aqui é maravilhoso. As piadas, âmbito de comédia é legal. Mas, o que ele faz aqui em âmbito de conflito de personagem é ouro. E, bem, alguém quer falar mais alguma coisa desses 5, 6, 7, 8, 4 episódios? Meu Deus, matemática. Quanto que é 5 menos 8? Eita. 1900... Quanto que era lá do Tokyo Ghoul? Era... Meu Deus do céu. Meu Deus, aí ele vai pegar uma referência ruim.
E aí na conta errada, é impressionante, cara. Não é?